me chamo Joyce, sou consagrada deste carisma, filha em pertença de vida, e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho da história de São Paulo Apóstolo, aqui no programa Reflexos de Santidade. Então, quem foi São Paulo Apóstolo? São Paulo ele não se encontra nos números dos 12 apóstolos, mas ele foi um apóstolo importantíssimo na nossa igreja, né, para o crescimento e o alcance do cristianismo a todos os povos. São Paulo, antes da sua conversão e do seu encontro com o Senhor, que eu também vou falar daqui a pouco, antes de tudo isso, ele era Saulo. Quem era Saulo? Era um grande entusiasta da religião judaica, doutor da lei, tinha um grande amor, um grande apreço, um grande temor. Então, ele havia muita profundidade na religião judaica. Por isso, esse desejo dele no início, talvez incompreendido, né, de um amor incompreendido, esse desejo que ele tinha tanto de perseguir os cristãos. Por causa desse apreço que ele tinha pela religião judaica, por todos os seus ensinamentos e tudo aquilo que eles acreditavam na promessa, e por ele também não acreditar que Jesus era o Messias, Saulo começou a perseguir os cristãos, as primeiras comunidades cristãs. E ele ainda foi testemunha do apedrejamento de Santo Estevão. E a visão que Santo Estevão teve ao ser apedrejado, de o céu aberto, Cristo em sua glória e majestade, os anjos, isso foi algo que tornou algo muito forte, muito sublime após a conversão de São Paulo. Então, como aconteceu a conversão de São Paulo? Um certo dia, ele fez um pedido para o sumo sacerdote para que ele pudesse ir até Damasco e lá perseguir e matar os cristãos que lá estavam. E no caminho, a palavra de Deus vai nos dizer que Saulo cai por terra. Ele cai por terra e ele ouve, além do clarão que ele enxerga, que o deixa cego por 3 dias, ele ouve uma voz que diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E os seus companheiros que estavam com ele nessa viagem não conseguiam ouvir a voz, mas viam o clarão. E ali Paulo teve o seu encontro com Jesus. Mesmo Paulo vivendo em Jerusalém, no tempo em que Jesus começou o seu ministério de pregação, né, começou a passear pelos povos, ainda Paulo não tinha visto Jesus, encontrado Jesus. É neste momento, então, que Paulo tem esse encontro com o Senhor, com o amado. E ali acontece uma grande transformação na sua vida. Quando Saulo fica cego, para nós é o simbolismo de como ele estava antes, cego, né? Em não reconhecer Cristo como Senhor, Cristo como Messias. E no terceiro dia, quando Ananias vai lá e reza por Paulo e o batiza, né? E o coloca nessa missão como se fosse um envio de Paulo a tudo que Deus queria realizar na sua vida e na vida dos outros, através da sua entrega, da sua decisão, né, do seu ir em missão. Ali, quando as escamas caem de Paulo, é como se ele começasse a enxergar o novo de Deus. E uma curiosidade de São Paulo que sempre me chama a atenção, se nós formos pegar o livro de Atos dos Apóstolos, muitas vezes Paulo foi preso. Muitas vezes Paulo também foi perseguido, né? Então, e eu vejo isso como que se Paulo muitas vezes estivesse sendo atormentado pelo seu passado, por aquilo que ele era. E ter que ali, diante dos escribas, diante de cada prisão, de cada condenação que ele recebia, ter que ali assumir o novo de Deus e também levar esse novo de Deus àqueles seus irmãos que também eram judeus, que talvez estudaram com Paulo, que daí estavam lá o acusando. Então, hoje, Paulo também nos traz esse ensinamento.
Nós precisamos olhar para o nosso passado, mas focar no novo de Deus que Ele está realizando na nossa vida hoje. E assumir cada dia. Porque Deus tem muito para fazer. E Deus fez muito na vida de Paulo. Através da vida de Paulo. Foi através de Paulo que os pagãos, que os gentios, né, puderam... Que na verdade, que o cristianismo em si se tornou a religião que todos os povos pudessem participar. Né, que foi ali, junto com São Pedro, né, até o Atos dos Apóstolos, vai nos narrar esse encontro de São Paulo com São Pedro, onde Deus também, o Espírito Santo também toca em São Pedro, lhe dá a visualização de um grande manto que desce do céu, e ali muitas carnes que eram consideradas impuras, e Deus lhe manda: come, Pedro, come destas carnes, e ele fala: não, Senhor, em nada que é impuro tocará o meu coração, porque ele só pertence a ti. Não está bem assim, mas só dando uma... E aí Paulo, através dessa visualização e daquilo que Paulo leva a Pedro, São Pedro entende que Deus não quer que o cristianismo, Jesus não quer se encontrar somente com os judeus, mas também com todos os povos. Então, São Paulo apóstolo, então, viveu a missionariedade, viveu pelo Evangelho, percorreu muitas cidades, muitos povoados, pregando, anunciando Jesus como Senhor e Salvador. Paulo, né, nós temos 13 epístolas de São Paulo no Novo Testamento, cartas riquíssimas, né, para uma boa conduta cristã, para que assim a gente possa viver. Cartas que ele escreveu lá há 2000 anos atrás, mas que são muito atuais. Que são muito atuais para nós, na nossa realidade, naquilo que nós vivemos. Então, já como diz, né, a palavra de Deus ela é muito antiga, mas é muito mais atual também. E a morte de São Paulo viveu boa parte de sua vida preso, encarcerado, e nos últimos anos de sua vida, mesmo preso, encarcerado, os soldados permitiam que Paulo pudesse receber visitas para dar aconselhamentos, para direcionar na sua vida espiritual. Até muitos puderam, né, ter ali, através de Paulo, também este encontro com o Senhor. E no dia, então, em que ele foi condenado à morte, e se nós formos ver, muitas vezes outras anteriores, pegando ali o livro de Atos dos Apóstolos, se você quiser ler na sua casa, muitas outras vezes o demônio tentou interromper a missão de São Paulo, seja sendo perseguido pelos judeus, seja em navegações, quando eles passaram por grandes tempestades no barco e muitos até desacreditavam. Muitas vezes o demônio tentou interromper a missão de São Paulo, mas ele sabia que ainda não era o fim. Outras vezes até São Paulo, em suas orações, dizia: Senhor, eu quero muito estar contigo, mas sei que ainda tem muito a fazer aqui, então que seja feita a sua vontade. E assim ele seguia a sua missão. De tanto amor que ele tinha pelo Evangelho, por Jesus. E quando ele foi, então, condenado à morte, ao ser decapitado, o lugar onde sua cabeça cai e quica 3 vezes, nesse lugar brotam, então, 3 fontes. Fontes milagrosas e que estavam ainda, né, que jorravam água ainda até há uns anos atrás, até que chegou uma pandemia e aí então tiveram que aterrar a fonte, mas o lugar santo, o lugar sagrado onde Paulo foi decapitado, onde há ali a fonte, não jorra mais a água, mas a fonte está aí, ainda é possível nós podermos contemplar lá na Basílica de São Paulo, lá em Roma. Então, São Paulo apóstolo, a imagem dele é representada pela espada, pela sua
forma de morte, decapitação, e pelas suas cartas que ele carrega. Então, esse é São Paulo. Eu tenho para mim também que essa espada representa a sua pregação também. A forma como ele pregava o evangelho. Que as palavras entravam no coração das pessoas realmente e havia ali uma transformação de vida, uma mudança de vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e esperamos que São Paulo possa ser também a sua inspiração, possa ser também aquele tutor que te ensina, que te educa, né, a viver uma vida santa, uma vida casta em Deus, se entregando inteiramente aos desígnios do Senhor. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até a próxima.